Estamos de volta com o Band Eleições, esta noite com o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra. E agora, também com a gente a partir deste bloco, o diretor-presidente do Instituto Vox Populi, João Francisco Beira, e também o cientista político José Augusto Guilhom. João Francisco, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Esse número, essa queda de 2% da candidata Dilma Rousseff indica uma tendência de reversão da curva ou não? Não, o que a gente vê nessa primeira semana é uma tendência que me parece relativamente estável. Nós tivemos, dentro da margem de erro, em torno de 2 pontos, nós tivemos um movimento bastante consistente que mostra basicamente uma situação estável, tanto no que toca a Marina, quanto a Serra, quanto a Dilma. O que a pesquisa traz, a vantagem, é exatamente que ela não mostra oscilações assim bruscas. Né? O que nós temos é basicamente isso. Professor Guilhom, o senhor está acompanhando o tracking, acompanhando as pesquisas. O senhor acha que esse tracking, esse resultado até agora, mostra que todas essas manchetes, todo esse debate sobre a questão da quebra de sigilo, esses ataques, esse esquentamento da campanha, tudo isso acabou não tendo resultado entre o eleitorado? Olha, eu acho que há uma expectativa de que os resultados do processo eleitoral se passem imediatamente para as pesquisas e para a opinião pública. As pessoas não mudam dessa maneira. Né? Quando você está medindo está fazendo uma entrevista, na próxima vez que você fizer, é uma outra pessoa que está respondendo. Dificilmente é a mesma pessoa. Então essas variações são muitas vezes variações que já existiam ali. Né? Então, eu não acredito que você possa ter, a não ser que seja um fato realmente totalmente explosivo, quer dizer, um vulcão que entra em erupção, etc. Não sendo isso, dificilmente um evento no processo político tem repercussões imediatas. Presidente, a campanha, o comando da campanha do Serra, está esperando então o resultado disso para mais tarde? Três palavras. Primeiro, eu queria que depois que o João me explicasse esse relativamente estável. Uhum. Como é que uma coisa é relativamente estável? É relativamente estável pelo seguinte, senador, nós temos uma margem de erro e a variação só de 3 pontos. Ou seja, se tiver havido em 8 dias uma variação de um ponto... Uma coisa não é estável, não pode ser relativamente estável. Relativamente estável, porque eventualmente você pode ter uma variação maior e aí você está encontrando uma tendência. O que nós temos aí não chega a configurar uma tendência. Sim. Se incorporarmos a margem de erro, uma mudança de um ponto em 8 dias faz parte desse processo, o professor acabou de descrever. Deixa eu te falar uma coisa. Nos últimos 30 dias, as coisas não estavam relativamente estáveis. A Dilma crescia, o Serra caía. Em qualquer tracking, o nosso tracking que é aparente do seu, o número não é 51, é 41 da Dilma, né? E o nosso número é 24. E aconteceu, mas como no seu... é telefônico, né, Celeste? E aconteceu no nosso algo que aconteceu no seu. A gente começou essa série aí mais embaixo, subiu discretamente. E a Dilma começou essa série aí num determinado ponto e caiu discretamente. Sim. Então, essa mudança tem muito a ver com o que aconteceu antes desses dias. É verdade. Até lá, então, a Dilma crescia e o Serra caía. Então, você agora tem... eu só disse realmente que é aparente. Nesse instante, a gente começa a ficar relativamente estável. O professor Guilhom tem uma opinião. O primeiro é que vocês usam cotas. Quando você sorteia o município, quando chega no nível de sortear as pessoas, vocês usam cotas. E você sabe, como eu, que cota não é probabilístico. Não existe margem de erro. Não tem nada probabilístico mais em pesquisa, o senhor sabe disso. Não, mas aí então se não é probabilístico, não tem margem de erro. Até o domicílio. Esse é um problema. Eu vou probabilístico até o nível do domicílio. Isso aí está resolvido. O outro problema que eu vejo... Do ponto de vista estatístico, o senhor sabe que existe pilha de referência sobre isso. Quer dizer, eu acho que discutir... A literatura brasileira não tem mais de erro, porque não é probabilístico. Voa. A questão é por se mover. O ponto aqui é o seguinte, nós eu não sei como é que se calcula uma margem de erro. Calcula-se a margem de erro até o nível do domicílio. Agora deixa eu dizer uma outra questão. E há anos que a gente acerta isso. Tem uma outra questão que é a seguinte. É o problema do não resposta. Quando você faz uma pesquisa acadêmica, você tira uma reserva, sorteia uma reserva, porque você sabe que muita gente diz assim, não quero responder. Essas pessoas que não querem responder, que pode ser 10%, 15% ou 20%, não estão nos seus 100%. Portanto, existe um número entre 10% e 20% do eleitorado que simplesmente nós não sabemos o que eles querem.
porque eles não responderam. Não é que não responderam uma pergunta, eles Esse não responderam um fenômeno, de questionário. fato, já vi acontecer. É um fenômeno de espiral do silêncio. Eu já vi em certas eleições, principalmente em estados em que, digamos assim, a cultura política eventualmente é muito violenta, e principalmente em eleições municipais, isso já aconteceu conosco, com a Vox Populi, especificamente em situações em que claramente nós vimos que o eleitor se recusava. Quer dizer, acontecia um problema de autosseleção da amostra. Quer dizer, a pessoa não dava. Anotávamos. Nós fazemos isso sempre. Não, isso não é um dado, não faz sentido. Fundamental. Academicamente se publica isso, mas não tem espaço para publicar isso, professor. O assunto é extremamente difícil, professor, e, assim, e a gente queria muito aproveitar os 3 minutinhos que faltam aqui nesse bloco para a gente dizer... Isso é muito grave, porque isso dá uma dimensão, um erro muito grande. Você pensa, olha, tem 5% de indecisos, mas tem mais 10 ou 15 que não se sabe nem o que eles mas, são. professor, quer dizer, porque todos os institutos hoje com metodologias, e eu não entendo nada de metodologia, eu sei que cada um tem a sua, mas apresentam resultados mais ou menos semelhantes no mesmo período de tempo. Quer dizer, nós devemos estar aí com uma diferença a favor da candidata Dilma Rousseff, que beira aí a casa dos 20, talvez seja um pouco maior do que isso. Ou o senhor duvida disso? O senador duvida? Eu duvido. Duvida também? Qual que é a aposta do senhor? É que todas essas pesquisas vão mais... Porque o que acontece é o seguinte, como ela não tem uma base probabilística, você não tem certeza do que você está medindo. Mas então o que vai acontecer é que em algum momento, como sempre todas as eleições acontecem, elas vão convergir para números diferentes. Eu tenho que discordar do professor pelo seguinte. Primeiro, ela tem a base probabilística porque ela vai probabilística até o nível do domicílio. No nível do domicílio, ela não pode ser probabilística pelo seguinte, professor. No processo, na dinâmica eleitoral, se eu não fizer a entrevista hoje, amanhã este eleitor está submetido a outro contexto informacional. Tudo bem. Então é impossível fazer a pesquisa se eu não aplicar a cota dentro. Mas tem referência, tem material, tem literatura técnica sobre esse assunto. Essa questão está bastante superada do ponto de vista metodológico. Deixa eu só colocar uma questão. E o material que tem de referência do passado, eu acho que o professor conhece o trabalho, por exemplo, do seu colega Marcos Figueiredo, do IUPESP, que tem feito isso sistematicamente há anos e que mostra que no processo, a descrição do processo, principalmente nessa fase final, todas as pesquisas acertam. Se ele fez isso, está errado. Voltamos com o Band Eleições, a discussão aqui durante o comercial pegou fogo e eu vou entregar a primeira pergunta para o Vitor. Não, eu queria fazer uma pergunta singela a respeito das pesquisas, não o TREC, as pesquisas plenas. O Instituto Vox Populi apresentou uma pesquisa que causou espécie no país, dando uma diferença da Dilma sobre o Serra de 16 pontos. Aquilo foi uma novidade na época, uma coisa estranha para o momento. 3 dias depois, o Datafolha deu 18. E veio o Ibope com 20 e 21. As últimas pesquisas Datafolha e Ibope, uma fala de 22 de diferença, a outra de 24. E eu queria saber como é que vocês encaram esses números. Nós? Bem, efetivamente houve um crescimento da Dilma, maior do que nós estimávamos. Tão logo começou a propaganda eleitoral e aquele horário das 8, com aquelas apresentações dos candidatos. A Dilma apareceu amplamente, foi conhecida por todo mundo, identificada com o Lula, que entrou de forma total na campanha dela. Nós trabalhamos com a hipótese dela crescer menos do que ela cresceu. Agora, se nós formos para a história das pesquisas, vamos encontrar tanta contradição que nós vamos enlouquecer aqui. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A primeira é que todos estimaram que não ia ter segundo turno na eleição passada, todos. Não é verdade. Não é verdade o quê, cara? Existe, Presidente, deixa eu só fazer uma pergunta. Vou te falar uma coisa, sabe o que aconteceu em Pernambuco? O Vox Populi seguinte. foi lá, fez uma pesquisa, aí botava assim, Eduardo Campos, 60%, Jarbas, 20 e poucos por cento. E eu até estranhei para burro, falei com meus amigos lá, procurei do professor Marco Coimbra, mandei recado para ele, tudo, respeito e simpatizo muito com ele. Mas enfim, aí depois, não é isso, porque eu tinha uma pesquisa do mesmo dia. Como é que está lá hoje? Espera aí, não, aí Eduardo 3 meses depois ficou assim. Tu acha que o cara acertou 3 meses antes? Ué, mas naturalmente, Não acertou, basta fazer direito. Não sei, Tá mas está errado. assim. Mas Mas nesse claro, momento é isso. Todos os outros institutos de pesquisa, eu fiz pesquisa com o Ibope, tem 1 ano e fiz meio. pesquisa com o Lavareda Tem 1 ano e lá, meio que o fiz Eduardo todas as Campos pesquisas, 60, não tinham Mas nada olha, a ver Isso com... faz há muito Olha, tempo Não é verdade, desse cara. jeito. Não é verdade. Claro Nem as que é. outras pesquisas do Palácio, de Eduardo Campos, tinham esse número. Só aquele de vocês. 3 meses depois vocês chegaram no mesmo número.
Não, É isso que eu estou dizendo. Quando você faz uma pesquisa para fins acadêmicos, você presta atenção, você está preocupado com o resultado. Na pesquisa eleitoral, em geral, você está preocupado com o que quer o cliente, o que pensa o cliente. Esse é que é o problema. Para que serve fazer uma pesquisa ruim para o cliente? Não é isso que eu estou dizendo. Em outros países, professor, eu não posso aceitar isso. Me dê licença. Não é possível o senhor dizer que um profissional trabalhe para agradar ao cliente. O que eu estou dizendo é o seguinte, em outros países, quem faz pesquisa estratégica, tática para os partidos, são institutos ligados àqueles partidos, empresas ligadas, não fazem para o público. Quem faz para o público são institutos que querem transferir o conhecimento para o público. Isso também não é verdade. Aqui, nós fazemos as duas coisas. Professor, os grandes fazemos para dois, de pesquisa, não é possível. Existe conflito de interesse. Eu queria que o senador, afinal, explicasse. Por quê? O comando da campanha está esperando ainda resultados. Não, resultados da discussão dessa semana. No começo do mês, na eleição passada, eu estava na campanha geral. Ninguém dizia que a gente ia para o segundo turno. É verdade, foi na última semana que definiu. Na última semana, os nossos companheiros aí também diziam que a gente não ia. E nós fomos. Não, o Brasil inteiro parecia. Mas ele vinha crescendo desde agosto. De agosto, ele começou a crescer em agosto. Você não sabe se a gente vai crescer agora. Não, estou dizendo que ele vinha numa curva de Você viu ali que houve uma mudança de conduta ali, de tendência. A Dilma o Serra foi lá para baixo, depois os dois ficaram assim, tá? Como ele diz, relativa, como é? A estabilidade relativa. Estabilidade relativa. Eu não estou dizendo que tem ninguém crescendo. É uma solução brasileira. Gente, agora nós não temos mais tempo para muita briga. Professor, nós temos um minuto de programa. Entender essa coisa. Eu acho que o melhor exemplo de recall é o Maluf. O Maluf, ele é o eterno candidato. Foi durante 20, 30 anos candidato a tudo. Então, cada vez que se abrir uma eleição, ele sai lá em cima com 40%. Quando estavam os outros candidatos, ele ia até chegar eventualmente ao segundo turno. Isso aconteceu em várias eleições. O Lula foi dependente desse recall durante um certo tempo. Ele entrava nas primeiras campanhas, bastante alto, na segunda pelo menos, né? Depois que ele disputou o segundo turno, e ia lá em cima e depois ia mais ou menos se acomodando as duas vezes com o Fernando Henrique. É diferente do que ocorreu com o Serra, que ele ficou nesse patamar, mesmo depois que os outros candidatos entraram em páreo, e só depois do início da campanha, por uma série de razões que nós não estamos discutindo aqui, é que ele começou a baixar. Tem 30 segundos e o senhor, professor, 30 segundos, porque o nosso tempo realmente está estourado. Nesse mundo das pesquisas precisa de uma forte regulação. Tá? Porque... Conselho Federal de Pesquisa? Uma grande... Não sei qual, temos que estudar, porque é claro que as pesquisas influem nas intenções de voto. Tá? Ué, claro, tudo influi. Mas, professor, são dados de campanha. Muito mais que você imagina. O cara está lá em Cabrobó, em Pernambuco, lá. Mas, senador, nós queremos... Mas eu quero depois, até quero te dar mais tempo aqui. Eu vou indisciplinar aqui, dar mais tempo. Ele tem que falar da campanha. O que ele espera no final da campanha? Então, eu estou falando. Então, as pesquisas têm... Está precisando de regulação esse negócio aí, tá? Porque tem contradição demais, explicação demais. E a campanha, senador? Agora, isso afeta as intenções de voto. Nós começamos essa campanha, sofremos, eu falei aqui, a Dilma, conseguiram um bom resultado. A Dilma teve um forte crescimento, abateu, Serra perdeu intenções de voto. Nesse exato momento as coisas começam a se estabilizar, o que já é uma mudança de tendência, tá? Que não foi anotada aí pelo nosso presidente. Isso aí não passa. Não é não? Não é mudança de tendência? Um está crescendo, o outro está caindo. Ele repete os dois passos de crescimento. Professor Guilhom, por favor. É o seguinte, nós vamos para o segundo turno, já fomos da outra vez, fomos 2 vezes seguidas, e a candidatura da Dilma tem o seu problema de sempre, que precisa ser absolutamente explicitado nesses próximos 20 ou 30 dias. A Dilma não é candidata, a candidata é o Lula, porém, essa afirmação, essa versão, é uma fraude. Professor Guilhom. É isso, eu acho que os instrumentos de pesquisa utilizados, eles são bastante precários, eles não são probabilísticos, então dão uma incerteza muito grande. Então, nós temos que chegar a alguma conclusão a partir do que dispomos, né? Nem simplesmente afastar as pesquisas, nem acreditar piamente.